Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja abençoado, seja envolvido por Deus aonde você está agora. Que Deus possa falar também ao seu coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia, e então passaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré. E Jesus era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela voz do Senhor, obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que temos tido nesses últimos dias, que tem, Deus, nos norteado, que tem nos conduzido, Senhor, a um tempo de avivamento, a um tempo, Senhor, de muita clareza em nossos corações, de algo novo do Senhor. E o meu pedido nessa noite, Senhor, é: continue falando conosco, tanto nós que estamos no salão, quanto aqueles que vão, ó Deus, ouvir essa palavra, ó Deus, aqueles que estão em casa assistindo agora. Fala conosco, envolva esse salão com tua glória. Eu te peço também, abençoe, Senhor, a vida, ó Deus, da Belinha, Pai, que está ali ministrando surdos, que o Senhor nos envolva como ministros do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, interessante que esse texto, quando nós lemos, nós vemos aqui José, Maria e Jesus subindo à festa da Páscoa. De Nazaré, a cidade em que eles moravam, eles andaram 104 quilômetros para chegar em Jerusalém, de a pé, para celebrar a festa da Páscoa. Festa esta que o próprio Deus havia intimado Israel para que houvesse essa festa anualmente. A Bíblia diz, você não precisa abrir, mas Êxodo capítulo 12, verso 17 diz assim, olha só uma ordenança de Deus: Guardareis, pois, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. Ou seja, quando o povo de Israel estava ali, se preparando para sair do Egito, para atravessar o Mar Vermelho e ir em direção à terra prometida, no período da libertação, Deus ali falando com Moisés, instrui Moisés, para que todos os anos Israel viesse a celebrar a festa da Páscoa. Depois você vai ver com o tempo, Deuteronômio 16, vai dizer explicadamente o que Deus esperava dessa festa. Era uma festa muito preciosa, a qual o povo de Deus lembraria dos feitos do Senhor na travessia do Jordão. Todos os anos, quando Israel parava para celebrar essa festa, eles tinham 2
principais motivos: primeiro, lembrar e celebrar ao Senhor dos feitos de Deus naquele dia, como também ensinar os mais novos sobre o Deus poderoso de Israel, que fez o povo passar, em meio do mar, com os pés enxutos, o Deus que fez, com que o mar fechasse sobre os inimigos, a grande libertação do Senhor. Essa festa serviria para isso, para levar Israel a entender e glorificar tudo aquilo que Deus fizera. E aqui, no texto que lemos, nós percebemos que José, Maria e Jesus foram a essa festa, com um coração de celebrar a Deus, porque a festa era uma festa de Deus, era uma festa que Deus havia constituído. Para você ter ideia, essa festa, na época de Jesus, durava 7 dias, porque assim foi o que Deus pediu: olha, eu quero que vocês celebrem a festa da Páscoa por 7 dias. A festa era comemorada no dia 1º de abril até o dia 7º de abril. No calendário judaico, no mês Nissan, no 14 dia do mês Nissan, mas jogando para os dias de hoje, seria ali por volta do início do mês de abril. E estava lá a família de Jesus, celebrando a festa de Deus, em um momento muito especial. Para você ter ideia, nesses 7 dias de festa, aproximadamente 7 milhões de israelitas passavam por Jerusalém. E detalhe, na época de Jesus, Jerusalém tinha um número de 120 mil habitantes. Pensa comigo, irmãos, uma cidade de 120 mil habitantes, um pouco maior que Bebedouro, 120 mil habitantes, tendo em 7 dias, aproximadamente 7 milhões de pessoas. Era uma intensidade aqueles dias. Eu estive recentemente em Olímpia, e eu conversando com um vendedor de empreendimentos lá, um momento que a gente estava ali, e o rapaz explicando, dizendo que hoje, só para você ter ideia, hoje Olímpia, durante o ano, ela recebe 3 milhões de turistas, cerca de 60 mil habitantes, recebe no ano 3 milhões de pessoas. Hoje Olímpia está crescendo muito, você vai ver vários empreendimentos sendo construídos, resort, hotéis. O homem me disse que Olímpia hoje está precisando, urgentemente ampliar a cidade, porque não está dando conta de receber esses 3 milhões de turistas, a ponto que hoje vem pessoas do mundo todo, para o Termas de Olímpia, e às vezes vai se hospedar lá em São José do Rio Preto, porque Olímpia já está congestionada em alta temporada. Agora, isso é em um ano. Agora pensa comigo, na festa da Páscoa, que durava só 7 dias, 7 milhões de pessoas passavam em Jerusalém. Imagina comigo a cidade totalmente tomada por turista. É como se fosse uma romaria, sabe? Quando você que talvez foi católico, você vai saber disso. Lembra da Aparecida do Norte, quando as pessoas saíam em procissão, pagando as suas penitências de a pé, andava quilômetros, para chegar na Aparecida do Norte. Era isso que acontecia nesse momento. Todo Israel saía das suas cidades e iam para Jerusalém. Jerusalém, que ficava situada num alto monte da Judéia, recebia então das cidades circunvizinhas os israelitas para prestarem uma festa ao Senhor. Irmãos, eu fico imaginando que esses dias eram dias muito intensos, tamanho a multidão que vinha para essa festa, não só em Jerusalém, mas com certeza em torno de Jerusalém. As cidades próximas com certeza eram abençoadas por essa festa, porque não tinha avião, não tinha carros, era muitas vezes o máximo um carro de boi que levava ali os mais velhos, mas vinham as pessoas marchando, paravam numa cidade, descansava, parava na outra, descansava, até então chegar em Jerusalém, prestar a festa ao Senhor e ir embora. Então não só Jerusalém, mas toda a volta ali era abençoado. Com certeza a economia da cidade era abençoada, porque as pessoas, afinal de contas, Alexandre, tinha que comer ali naqueles dias.
Com certeza a rede hoteleira, né, ali era abençoada, porque aqueles que não conseguiam viajar muito tempo, dormiam antes de viajar, e assim por diante. Com certeza os habitantes de Jerusalém, quando estavam no período da festa, saíam para as estradas para poder vender ali, né, os alimentos para as pessoas regressarem às suas casas. Ou seja, a festa da Páscoa era uma festa intensa, uma festa que não só abençoava a fé do povo, mas que também abençoava o povo financeiramente, principalmente daquela cidade. Mas de repente, a Bíblia vai dizer que houve um episódio de que José e Maria, quando estavam voltando para Nazaré, se deram conta, depois de um dia de caminhada, irmãos, pensa comigo isso, um dia de caminhada, vamos colocar que fosse das 8 da manhã às 18 horas da noite, 10 horas caminhando, não era de carro, não era de moto, não era de bicicleta, era de a pé, 10 horas caminhando, e não se deram conta que haviam perdido Jesus, irmãos. Aí de repente José e Maria se dão conta que havia perdido Jesus, e eles começam a procurar entre eles. Eu fico imaginando o desespero de José e Maria, né? Às vezes a gente está conversando aqui no culto, depois que acaba com algum irmão, quem tem filho pequeno sabe disso, e de repente você vai olhar, cadê a Elis, cadê a Manu, e aí você pede licença para o irmão e sai procurando, tá, essas crianças, aí começa, né, pastor Daniel, preocupação com a lagoa, preocupação com aquilo, mas na hora que você vê a criança, tá ali, dá vontade de dar um cascudo, mas está ali, está abençoado. Eu fico imaginando José e Maria, irmãos, o desespero que deu, depois de um dia de caminhada, se deram conta que havia perdido Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, como nós lemos, que eles procuraram entre os parentes, procuraram entre as pessoas ali, que estavam na sua comitiva, de volta, de regresso a Nazaré, procuraram ali, não acharam. Aí a Bíblia vai dizer que eles voltaram, caminho de um dia, procurando Jesus, e ainda não encontraram. Agora pensa comigo, são 2 dias, procurando Jesus e não encontraram. E a Bíblia então vai resumir, dizendo que Jesus só foi encontrado ao 3º dia, num templo, conversando com os homens da lei, sobre as coisas do Senhor. E ali de repente Maria questiona Jesus, né? E aí, o que você está fazendo comigo, com seu pai? Jesus vai dizer, não, convém que eu cuide das coisas do meu pai. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 51, que Jesus, ele volta com seus pais, porque Jesus era submisso a José e Maria. Ainda não havia chegado o tempo de Jesus de se expor, por isso que ele volta com seus pais, e a Bíblia vai dizer, no versículo 51, ele era submisso, porque Jesus ainda era um adolescente, 12 anos de idade, estava em uma construção em várias áreas da sua vida, que logo se desprenderia de tudo e cumpriria o seu ministério. Queridos, o que eu quero dizer com isso? José e Maria, talvez envolvido com a festa da Páscoa, a festa que se esperava o ano todo para ir, a festa na qual eu iria e encontraria mais de 7 milhões de pessoas, uma festa envolvente, uma festa a qual, né, impactaria a minha fé, impactaria a minha economia, impactaria tudo que estivesse ao meu ser. Talvez José e Maria se envolveu com aquilo, mas se esqueceu o mais importante que eles tinham, que era Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Thaís não sabia do que eu ia ministrar, mas ela citou o versículo que diz, que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Eu quero falar com você nessa noite, meu irmão, qual é a festa da vida? Qual é a festa que está envolvendo a sua vida, que tem tirado a sua atenção, feito com que você perca valores eternos de Deus da sua vida? E eu não quero aqui, queridos, falar de pecado. 2 Timóteo 3,4 vai dizer que nós precisamos estar atentos, porque existem os embaraços desta vida, nós precisamos estar atentos. Os embaraços nos roubam valores, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero nessa noite falar sobre as festas que são de Deus, que nos roubam valores.
festas que Deus constituiu. A festa da Páscoa foi o próprio Deus que pediu. Repito, Êxodo 12, Deuteronômio 16, Deus pediu essa festa, mas Deus não queria que José e Maria nessa festa perdessem Jesus. A grande questão, meu amado e minha amada, é em que festa nós estamos envolvidos intensamente, que estamos perdendo os nossos valores eternos. Nós podemos pensar hoje como a festa de Deus, como o trabalho é uma festa de Deus. Deus deu o trabalho para nos abençoar, amém ou não? Karl Marx vai dizer que o trabalho dignifica o homem. Casamento é uma festa de Deus, que Deus nos deu. O lazer é uma festa de Deus, que Deus nos deu para nos divertirmos. O cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde é uma festa de Deus. As conquistas que temos são festas de Deus para nós, não é errado conquistar, irmão. O ministério que você tem é uma festa de Deus, não é errado ter ministério. Esse ministério Ceifa é uma festa de Deus, que Deus nos deu, não é errado tudo isso. A questão é, qual é a festa que tem roubado alguns valores de nós? E eu quero, no nome de Jesus, como um profeta de Deus, alertar você. Deus não quer que você perca valores por causa da festa. E o primeiro valor, eu vou falar só de alguns. Eu não vou falar quanto para você não ficar ansioso, mas será poucos. Mas o primeiro valor, irmãos, que nós precisamos estar atentos. O primeiro valor é o próprio Deus. Muitas vezes nos envolvemos tanto com a festa de Deus, que nós perdemos o Deus da festa. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 14, verso 16 ao 20, Jesus falando sobre a grande ceia, sobre o momento da intimidade, sobre o momento onde o homem voltaria ao Pai. E Jesus então, em uma parábola, vai dizer o seguinte: saiu o servo a chamar as pessoas para a festa, e um a um começaram a dar desculpas, dizendo: acabei de comprar um campo, tenha-me por desculpado. Diga lá ao Senhor da festa que eu acabei de comprar um campo e não consigo ir lá agora na festa dele. O que isso representa? Quantas vezes, queridos, as nossas conquistas, comprar um campo, aqui nesse texto de Lucas 14, as conquistas que temos, que é de Deus. Conquista é de Deus, irmãos. Deus quer que você conquiste. A Bíblia vai dizer: o homem faz planos e Deus dirige os passos. É de Deus você fazer plano, é de Deus você conquistar a casa nova, é de Deus você conquistar o trabalho novo, é de Deus você conquistar um salário melhor, é de Deus você conquistar muitas coisas, é de Deus você ter lazer, é de Deus você ter um momento seu de andar de bicicleta e malhar, é de Deus você ir lá para a academia e se exercitar, é de Deus você ir lá jogar sua bola nos domingos de manhã, é de Deus, irmãos. A questão é, muitas vezes eu me envolvo tanto nessas conquistas que eu perco o próprio Deus. Às vezes fazemos lá campanha, mas campanha para conquistar algo, depois que conquista, parece que a gente esquece de Deus. Eu falei recentemente com o irmão, ele não está aqui, por isso que eu não vou dizer o nome, porque se ele tivesse eu falaria, teria liberdade para isso. Ele levou o carro dele esses dias em casa, e ele falou assim para mim: Mateus, eu só vou comprar carro o ano que vem. Eu falei: sério, cara, você tem um filho pequeno? Eu falei: não, só vou comprar carro o ano que vem, eu não dou conta esse ano. Mas de repente, irmãos, Deus fez um milagre na vida do cara. Deu para ele não só um carro, irmãos, Deus deu para ele um Honda Civic. Até o dia, Pâmela, ele falou assim: eu vou lá na tua casa levar o carro para você ungir. Irmãos, eu prometo para você que eu pensei que eu ia ungir um Gol, né? Não desprezando, né, irmãos? Uma Duster, um carro mais simples. Mas quando eu cheguei lá, até brinquei com ele, falei: irmão, não tenho óleo para tudo isso não. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, Deus me deu o carro, mas Ele me disse que Ele está me dando esse carro porque eu tenho dificuldade de ir no culto de quarta, de domingo, porque eu tenho um filho pequeno. Deus me deu o carro para me abençoar minha família, mas para eu ir na igreja. Eu olhei para ele e disse: então você já entendeu o recado, né? Sem igreja Deus arranca o carro. Misericórdia. Não, já entendi o recado. Irmãos, nós precisamos estar atentos a essas conquistas.
Muitas vezes nós nos envolvemos tanto, mas tanto com as coisas prazerosas de Deus, que conquistamos, que esquecemos o próprio Deus. Esquecemos a vida de oração, esquecemos uma vida de jejum, esquecemos uma vida de busca. Enquanto estamos no vale, clamamos de manhã, à tarde e à noite, mas quando Deus nos leva para o monte, parece que aí vem a preguiça espiritual. Na mesma parábola de Lucas 14 vai dizer: acabei de comprar uma junta de boi, tenha-me por desculpado. Junta de boi significa trabalho. O homem estava dizendo o seguinte: olha, eu preciso ir trabalhar e eu não vou nessa festa não, eu não vou na grande ceia não. Quantas vezes o nosso trabalho, irmãos, que é de Deus, está nos roubando de Deus. Aí agora eu já não busco mais a Deus porque eu estou cansado por causa do trabalho. Quantos estão comigo, irmãos? Eu falo de mim, queridos. Muitas vezes nós nos envolvemos tanto com o trabalho porque queremos dar um bem-estar para a nossa família. Aí Deus vem e dá um trabalho. Aquele lá que ele vem e acrescenta o pão, não um pão de dores, mas um pão abençoado. Mas aí a gente quer conquistar tanto, a gente quer crescer tanto, que aí a gente já arruma um segundo trabalho. Depois já arruma o terceiro trabalho. E quando vai ver, nós não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para aquilo que é do Senhor, para o ministério, para a obra do Senhor. Aí vem um chamado de Deus para a minha vida, ser um levita, um obreiro, um diácono, um pastor, um evangelista, alguém. E aí eu estou tão envolvido com o trabalho, eu estou tão envolvido com a festa, que eu estou perdendo o Deus da festa. Eu estou perdendo Deus da igreja, no sentido de eu me doar à igreja do Senhor. Quantos estão entendendo? E por último ele vai dizer: casei, tenha-me por desculpado. E aqui aperta, irmãos. Quantos jovens oram para casar? Depois que casa, perde Deus, perde o ambiente. Quantos jovens que querem namorar, tão firmes no Senhor, aí começa a namorar, a primeira coisa, já abandona Deus, porque já conquistou o que queria. Fica noivo, casa, e de repente parece que o casamento agora é um impedimento para que eu viva uma vida ministerial. O casamento é um impedimento para que eu busque ao Senhor nas madrugadas, é um impedimento para que eu jejue. Até eu brinco com a Fernanda, falo: Fer, de quarta-feira é o dia que eu jejuo, maneira na comida. Porque parece que vai entrando, queridos, as conquistas, os relacionamentos, e nós vamos esmorecendo com o Senhor. Cuidado nesses dias. Deus não quer que você se envolva tanto com a festa e se esqueça do Deus da festa. O Senhor quer que você continue conquistando, o Senhor quer que você continue trabalhando, o Senhor quer que você continue se relacionando, mas com Ele acima de tudo, como o único e suficiente Salvador. Qual outro valor que perdemos? Queridos, hoje nós precisamos estar atentos, porque nós estamos perdendo saúde. É um valor. Saúde física, emocional e espiritual. Nos envolvemos tanto com a festa de Deus, que estamos ficando doentes. A Bíblia vai dizer que Elias, em 1 Reis, capítulo 19, irmãos, Elias se envolveu tanto com a festa de trazer fogo para a terra, a festa de colocar os profetas a fio da espada, mas de repente ele se envolveu tanto que se esqueceu de cuidar da sua saúde emocional, e a Bíblia vai dizer que ele acaba numa caverna pedindo a morte. Hoje, em 2015, foi feita uma pesquisa que se estende até hoje, eu acredito que hoje até aumentou, na cidade de Ribeirão, aqui próximo, uma cidade grande. Cerca de 10 pessoas que são atendidas por um psicólogo, 10 pessoas, das 10, 8 é evangélica, 8 é cristão, psicóloga e pastora Damares. Como pode, irmãos? Sendo que nós temos aqui o livro da vida, sendo que nós temos o que o nosso pastor disse no começo do culto: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Só que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a festa, que esquecemos de cuidar da nossa saúde emocional, de procurar conselhos com homens que precisam, que têm uma precisão do céu para nos ajudar.
Muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a festa, né, com o envolvimento de que não, eu tomar um remédio para equilibrar, né, a minha saúde emocional, não, isso não é de Deus. Como não, queridos? Muitas vezes tem pessoas que estão surtando, deixando de ver possibilidades, porque estão envolvidos demais com a festa. E um exemplo disso é Agar. A Bíblia vai dizer em Gênesis 21, que Abraão, ele despede Agar e o seu filho Ismael. Agar sai tão desesperada, tão frustrada, que o menino começa a morrer, e ela coloca o menino de lado, resumindo o texto, e sai em uma distância para não ver o menino chorar. De repente um anjo para do lado dela e diz: Agar, o que você está fazendo? E ali tem um diálogo entre Agar e o anjo, e a Bíblia vai dizer assim, irmãos: e Deus abriu os olhos de Agar, para que ela visse o poço que estava do lado dela. Deus não fez a água sair da rocha, como fez para Moisés e Israel. Não, o poço estava lá, mas Agar estava tão machucada emocionalmente, que ela só via o seu filho morrendo, e não via a provisão de Deus do lado. Eu quero dizer para você, queridos, que hoje, uma vida emocional desequilibrada tem levado muitos cristãos a não entrar na terra prometida do Senhor. Deus deseja que você se envolva com a festa, que você se envolva com as suas conquistas, que você se envolva com o seu casamento, que você se envolva com o seu trabalho, mas se cuide. Mulher, se você está passando por algum conflito no seu casamento, procure pastoras, procure psicólogas que são cristãs, que vai te ajudar a romper essa crise no seu casamento. Você que é pai, que está passando com problemas com seus filhos, hoje na igreja, graças a Deus, nós temos psicopedagogas que têm ajudado tantas crianças, tantos pais. Só que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a festa, que estamos machucados emocionalmente. Muitas vezes nós estamos machucados fisicamente, irmãos. Naamã foi um exemplo disso. Naamã se envolveu tanto com o exército, mas tanto com o exército, que não parou para curar a sua lepra. E quando aparece um milagre através de uma serva, ele resiste para não ser curado, porque afinal de contas ele teria que tirar uma armadura e se mostrar para o seu exército. Irmãos, talvez ele morreria ali com aquela lepra e não seria curado, mas quando ele se abre, ele foi abençoado. Eu quero dizer para você, não é pecado o crente ficar enfermo, irmãos. Não é pecado o crente tomar remédio. Não é pecado o crente ir lá no hospital e pedir uma receita. Homens, a partir dos 40 anos, não é errado você ir lá no médico e fazer aquele bendito exame. Não é errado, irmãos. Eu conheço pessoas que dizem: eu que não vou naquele médico. Aí depois muitas vezes está lá sofrendo com câncer na próstata, sendo que era só ir lá no médico. Isso é ignorância, queridos. Eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos entrando em um grande tempo com o Senhor, como igreja Ceifa, mas é necessário que você tenha uma saúde emocional equilibrada, uma saúde física equilibrada. Eu falo por mim, tem hora que o tic-tac aqui dá uma confusão, né, pastor Claudio Nordão? E aí você tem que deitar, né, Atos? Tem que tomar um remedinho para ficar meio equilibrado. Aí a Fernanda fala: fica quieto, descansa, que você não está muito bem. Temos que nos cuidar, irmãos. Ei, você não é um anjo. Você é um ser espiritual que habita num corpo e contém uma alma. A questão é que muitas vezes nós queremos ser deuses, sendo que a minha Bíblia vai dizer que Jesus, aquele que veio à salvação, foi homem. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de toda a sua glória e tomou a forma de homem. Por isso que quando Salomão foi começar o seu ministério, a Bíblia diz que Deus olhou para Salomão e disse para ele: sê tu homem. Deus não disse para Salomão: sê tu Deus, sê tu um ministro de fogo, um querubim ungido. Não, Deus olhou para Salomão e disse: sê tu homem. Porque é na nossa fraqueza que se manifesta o poder de Deus, irmãos. Por isso precisamos nos cuidar. Cuidar da alma, cuidar do físico e também cuidar do espírito. Pensa comigo, irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que Saul, o grande rei de Israel, estava endemoniado.
cabe isso na nossa cabeça, pastor Jaci? O Senhor liberou um espírito maligno que se apossou de Saul, porque Saul espiritualmente não estava se cuidando. Ele queria ser honrado entre os anciãos, mas não queria buscar mais a face do Senhor, e a Bíblia diz que ele fica endemoniado. Quantas vezes, irmãos, nós estamos perdendo o nosso ministério, nós estamos perdendo a nossa vida, porque não estamos equilibrados espiritualmente. Por isso que a Bíblia vai dizer, Thaís, em Marcos 8,36, pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida. O Senhor deseja que você cuide da sua saúde, que você busque esse valor de volta. Pastor, mas eu trabalho tanto que não dá tempo, pastor, de ir no médico. O que adianta trabalhar a vida toda? Aí depois que aposenta, não aguenta nem levantar uma varinha para pescar, né, Atão? Não consegue nem jogar um molinete, porque está cansado, destruído, abalado. Irmãos, tem como você trabalhar, tem como você suprir a sua casa e tem como você cuidar da sua saúde. Mulher, tem como você cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, trabalhar e cuidar da sua saúde. Tem como você ir lá e fazer o exame do câncer de mama. Tem como você ir lá e se cuidar para que você tenha uma boa velhice. Quantos estão comigo, amém ou não? Outro valor que muitas vezes perdemos se chama amigos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos amando da festa, perdendo amigos, perdendo pessoas que podem ser um agente de Deus para me levar para perto de Deus. A Bíblia vai dizer em Marcos 2 que um homem paralítico não tinha como chegar até Jesus. Quem que levou ele até Jesus? 4 amigos que subiram em cima de uma casa, abriram um telhado e colocaram o paralítico lá. Eu quero te perguntar, se hoje bateu o desemprego na tua porta, que Deus te livre e guarde, mas se acontecer alguma coisa na sua vida, quais são os amigos que vão te levar para perto de Jesus? Ei, você não é onisciente, onipotente, onipresente, você precisa de amigos. Pensa comigo, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus vem numa carreira dizendo: e viu Deus que era bom, primeiro dia, e viu Deus que era bom, segundo dia, e Deus vai indo, mas de repente a Bíblia vai dizer, e viu Deus que não era bom. O que não era bom? Pensa comigo, qual que foi a primeira vez que Deus mencionou que não era bom algo na terra? A cobra que ele fez? O crocodilo que ele criou? Não, irmãos, a primeira vez que Deus menciona não é bom, foi quando ele viu o homem só. Por isso eu te digo, não é bom que você caminhe só. Pastor, mas eu tenho a minha esposa. Sim, irmãos, isso é bênção, mas ainda você precisa de amigos, que talvez naquele momento de crise seu e da esposa, ele vai te ouvir, e vai te dar bons conselhos, vai conseguir te levar para perto de Deus. Por isso que o sábio Salomão vai dizer que o solitário, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Trocando em miúdos, está dizendo o seguinte: burro é aquele que anda sozinho, que não tem um amigo para conversar, que não tem alguém para tomar um café, para dar boas risadas, para dizer que o Palmeiras não tem mundial. Irmãos, isso é triste. Ontem o Atos no curso aqui, que por sinal foi bênção, amém? O curso dos consolidadores. O Atos me vem com uma camisa do Palmeiras, Alexandre, com uma estrela vermelha, mas foi a Damares que costurou a estrela, porque o Palmeiras não tem mundial, Irmãos, eu preciso de um amigo para dizer: cara, o teu time não tem mundial. É ou não é, pastor Carlos? Eu preciso de amigos que vai fazer um suco de limão. Irmãos, pensa num suco de limão. É o que essa guerreira faz. Aí encosta ali, toma um suco de limão, depois vai trabalhar. Quarta-feira, eu liguei para o Manuel, pastor Manuel de Pitangueira, esse cara precisa vir tomar um café contigo. Ou vem cá, aquele jeitão dele. Vai lá, para quê? Para jogar conversa no vento, para ser edificado. Relacionamentos. Nós precisamos, queridos, buscar pessoas que nos aproximam para perto de Deus.
A Bíblia vai dizer que próprio Jesus, em Mateus 26, no momento de crise, Ele não foi sozinho para o monte, ou lá para o Getsêmani, não, Ele passa e chama Pedro, Tiago e João. Os caras até dormiu, mas Jesus fez a parte dele, chamou para perto, para poder abrir o coração. Quem é um amigo que te leva para perto de Jesus, irmão? Esses dias o Pedrão me chamou para andar de bicicleta, irmãos do céu, quase eu chamei o SAMU. Ele me inventa para ir lá perto de onde tem o tratamento de água, passando debaixo de uma ponte. Irmãos, eu não andava de bicicleta fazia tempo. Irmãos, falo para vocês, eu quase infartei, mas foi um momento gostoso de bater papo, de ver a natureza, de conversar. Irmãos, nós precisamos disso. E muitas vezes é momento da gente não falar de nada, e o homem consegue disso. Não fala de casa, não fala de problema, não fala de nada, fala de futebol, fala do Palmeiras, e vai falando. E isso é bom, irmãos. É necessário que você tenha amigos. E deixa eu te dar um conselho: amigos que te levam para perto de Jesus, não que te impede de chegar perto de Jesus. Não amigos que vai só gorar você, praguejar você, mas amigos que vai verdadeiramente te colocar perto de Cristo. Amigos que vai apontar o dedo na tua cara e dizer: tu está errado, cara. Essa situação na sua vida não está certa. Tem discípulos meus que já sabem, quando eu marco para tomar um café à tarde, do nada, já sabe. É o momento de apontar o dedo e dizer: cara, você está errado. Tua esposa me ligou e disse que você não está tratando bem seus filhos, você está errado. Sabe, queridos, esses tipos de amigos que vai confrontar a nossa fé, mas vai nos ver crescer, que vai entrar junto de um ambiente com o Senhor. E por último, irmãos, qual é as festas da vida que está roubando o valor chamado família? Qual é a festa que você tem se envolvido, que tem roubado os seus filhos, que tem roubado o seu casamento? Pastor, mas eu trabalho muito para dar boas coisas aos meus filhos. Cuidado, irmãos. Isso é muito bom, é muito bom. Eu até quero aqui dizer algo, irmãos, eu não estou pregando contra ser intenso. Nós pastores somos intensos. Eu trabalho no CTM, cuido do núcleo do extremo norte, ajudo no escritório da igreja e ainda tenho negócios particulares. Eu não estou pregando contra ser intenso, mas eu só estou dizendo para você que dentro da sua intensidade, você não pode perder o mais valioso que você tem, que se chama família. Esses dias vindo de Olímpia, dos 7 dias de férias que nós pegamos, abençoado, no dia dos pais, no caminho, minha esposa olha para as minhas filhas e diz: filhas, o que vocês mais gostam do papai? De repente a Elis olha e fala que ele me faz cosquinha. E você, Manu, que ele anda de bicicleta comigo. Cara, Deus, os seus filhos não estão preocupados com a bicicleta que você pode dar, Ele está preocupado se você vai andar de bicicleta com ele. Seus filhos não estão preocupados se você vai dar uma boa escola para eles. O seu filho está preocupado se você vai sentar no sofá para ouvir ele. Mas amando da festa, chamado trabalho, muitas vezes nós estamos trabalhando tanto, que quando chegamos em casa estamos estressados, cansados, sobrecarregados, e os nossos filhos ficam na frente da televisão, assistindo as porcarias da internet, porque estamos cansados. Eu não sou contra andar de bicicleta, até andei de bicicleta com o Pedrão. Não parece, né? Mas às vezes, irmãos, eu já vi casos disso. A pessoa anda 15 quilômetros de bicicleta com os amigos, vai em Monte Azul, volta 30, mas não consegue ajudar o filho a sair da rodinha, porque não tem paciência do filho se desequilibrar e cair. O cara consegue passar tempos e tempos sentado aconselhando pessoas, mas não consegue passar um minuto com o filho para ouvir as suas mazelas que são normais.
Jovens, teu pai lutou a vida inteira para te dar estudo, cara. E agora que você conseguiu um estudo, você entrou numa boa faculdade, você está rejeitando seus pais. Cuidado, a festa está te roubando o melhor de Deus, que é os teus pais. Talvez você começou um namoro e porque está namorando rejeitou a sua mãe, porque a sua namorada não gosta da sua mãe. Cara, você vai se arrepender tanto. Como um profeta de Deus, eu quero te dizer, você vai se arrepender, porque se existe algo precioso na terra, se chama família, se chama pais, se chama filhos, se chama irmãos. Quantas vezes, amando do ministério, irmãos, nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos cônjuges. Pastor, mas eu estou casado, mas o casamento, ó. 1 Timóteo 5,8 vai dizer: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Que adianta ganhar bebedouro inteiro, se os nossos estão se perdendo, irmãos? A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e depois de velha jamais se desviará dele. Não existe sucesso, isso eu aprendi com o pastor Pedro, irmãos. E pastor, obrigado, porque o Senhor sempre me ensinou isso. Não existe sucesso na vida que justifique o fracasso da família. Não existe sucesso no trabalho, não existe sucesso no ministério, não existe sucesso emocional, não existe sucesso físico que vai justificar o fracasso da nossa família, irmãos. Por isso que Noé, quando foi entrar para a arca, ele não entrou sozinho, ele entrou com a esposa e os filhos. E a Bíblia vai dizer em Lucas 17 que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Por que será que Jesus vai dizer que os últimos dias é como os dias de Noé? O mundo já está em caos, o mundo está aí, irmãos, pior que naqueles dias. Mas quando ele diz, será como nos dias de Noé, é porque Deus quer que você entre para dentro da arca junto com a tua família. E você pode fazer a diferença, queridos. Porque a ideia de Deus é Atos 16:31, respondeu-lhe ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez nessa noite eu encerre aqui, irmãos. Talvez nessa noite nós precisamos voltar ao Senhor. José e Maria precisou 3 dias procurar Jesus. Talvez nessa noite nós precisamos procurar o Senhor. E a Bíblia diz: procurai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Talvez nesses dias nós precisamos cuidar da nossa saúde, procurar de novo a nossa saúde. É igual eu com o Dr. Washington do postinho do Cláudia. Fui lá, quinta-feira: ô doutor, quero fazer vasectomia, doutor, não aguento mais fazer FII. Aí antes de me responder, Alexandre, ele falou: mas o colesterol está aí, olha, um pouquinho mais você vai ficar acima, o seu peso. E começou, irmãos, descarregar. Mas que bom! Talvez amanhã você vai precisar sair marcando uma consulta desesperadamente para pôr a tua vida em ordem. Talvez amanhã você vai ter que voltar a procurar aquele amigo que você quebrou uma aliança, ou que ele quebrou, mas vocês são amigos, cara, volta logo com ele. Ou talvez ainda hoje você vai ter que procurar os seus familiares. Pastor, mas ele escolheu a vida dele. Cara, você ainda consegue interferir. Você consegue ainda ser intenso com os seus familiares. Talvez essa noite só vai ser a noite de um beijo. Ele não vai entender nada na hora que você chegar em casa e lascar um beijo nele e dizer: te amo. Isso pode até pegar pesado para nós, irmãos, mas Deus falou isso muito forte comigo. José e Maria, pastor Ivone, teve a felicidade de encontrar Jesus no templo.
Mas talvez muitos de nós não vamos ter a mesma felicidade. Talvez vai encontrar o filho na droga, na prostituição. Talvez já está encontrando o corpo ferido, enfermo. Talvez já está encontrando os amigos longe. E quando eu ouvi isso, eu me desesperei e falei: Jesus, eu estou numa festa onde eu perdi um monte de coisa. O que eu faço? E Deus me levou a João 2. Naquela festa, pastor Daniel, que havia acabado o vinho, mas Jesus estava lá. E quando Jesus está na festa, Ele transforma a água em vinho, irmãos. Se o teu filho está nas drogas, ainda há tempo dele pegar o teu filho e colocar na presença dele. Se você perdeu amigos, ainda dá tempo dele pegar e te colocar amigos novos. Se você está perdendo a saúde, ainda dá tempo dele pegar a tua saúde e transformar ela. Seja AIDS, seja câncer, seja o que for, Ele tem poder para te curar. E se você se distanciou dele, ainda dá tempo dele dar um passo em sua direção e restaurar tudo na sua vida. A questão é: você vai continuar iludido com a festa? Ou você vai sair procurando nessa noite aquilo que te perdeu? Fica de pé comigo, vamos orar. Eu quero nessa noite, queridos, no nome de Jesus, me incluir nessa mensagem. Me incluir nisso tudo. E buscar com você nessa noite os valores que nos foram roubados, que nós mesmos muitas vezes permitimos acontecer. Fecha seus olhos. Eu não sei qual é o valor que você precisa resgatar nessa noite. Talvez não é nenhum desses 4. Pode ser que seja outros valores. E eu não estou aqui, irmãos, para apontar o dedo para ninguém. Eu só estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: a festa vai se intensificar ainda mais. Irmãos, Deus vai dar tanta gente para essa igreja, você não tem noção. Deus vai trazer tanta gente para esse ministério que você não tem noção. E com as pessoas, Deus vai nos dar tanto trabalho que você não tem noção. Mas a festa não pode te roubar os valores eternos. Deus vai prosperar tanto a tua vida, eu tenho tanta convicção disso, porque sempre quando Deus traz um grande movimento e avivamento nas igrejas, Ele traz uma prosperidade, porque a prosperidade vai sustentar a estrutura que o Senhor deseja promover. Deus vai enriquecer muita gente no nosso meio. Muitas pessoas vão sair do nada e se tornar milionários, eu profetizo isso. Mas não perca os valores, não perca a sua casa. Esses dias eu fui constrangido por Deus, irmãos, e eu falo isso sem ter vergonha em dizer. Está chegando o meu 3º filho e começou um desespero. Fer, nós vamos construir um quarto, nós vamos mudar de casa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas para fazer isso eu vou ter que intensificar mais naquilo. E de repente, em oração, o Senhor me lembrou de quando eu era pequeno, que morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã em 3 cômodos no fundo da casa do meu avô, onde morávamos todos juntos, dormíamos no mesmo quarto. Meu pai não me deixou herança financeira, mas me deixou um legado no coração de família e de cuidado. Naquele momento toda a minha ansiedade caiu por terra e eu disse: Senhor,
Vale mais a minha casa, vale mais os meus filhos em tua presença, vale mais, Senhor, os meus filhos dobrados diante do Senhor, do que qualquer outra riqueza, Senhor. Porque do que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha vida? Do que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha casa, perder os meus filhos? Essa é a tua noite, querido. Essa é a minha noite de resgatarmos os nossos valores. Por isso, fale com Deus agora. O Deus de Caná da Galileia está aqui. O Jesus da festa que transforma a água em vinho está aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Talvez essa é a noite da busca, meu irmão. E quando você se deparar amanhã, você vai ver, uau, virou vinho, virou alegria, virou júbilos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua bondade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Seja cheio com o Espírito Santo nessa noite. Seja cheio com o Espírito Santo nessa noite. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seja cheio com o mover do Espírito nessa noite. Seja cheio com a plenitude do Senhor nessa noite. Não se ganha, de graça o recebe. Em o nome do Senhor Jesus, conhecer Jesus. Que tudo se alinhe no propósito original, Senhor. Eu quero conhecer. Que tudo se converta, Senhor, ao propósito original do Senhor. Eu quero conhecer. Livra-nos de sermos como Moisés, que não circuncidou quando precisava circuncidar. Eu quero conhecer. Não vai ser necessário a Zípora entrar no meio para circuncidar. Nessa noite nós nos posicionamos, meu Pai. E aquilo que é desafio para nós, que haja postura, Senhor. Circuncida o nosso coração, Pai. Toca na nossa intimidade com o Senhor. Toca no nosso físico. Toca na nossa estrutura de amigos. E toca nas nossas casas. Em nome de Jesus. Isaías 61:9 é a nossa marca. Todos reconhecerão uma família bendita do Senhor, Pai. Por isso nós pedimos
pedimos ao Senhor por um milagre. Transforma nossa água em vinho nessa noite. Então liberta-me de mim. Sim, meu Rei. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venho. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Senhor. Então enche-me de ti. Tu és o mesmo de geração em geração. Mais espaço, pois quando estou em sua presença, o meu Assim te diz o Senhor nessa noite, Pamela. O Senhor, Ele toca no teu odre nessa noite. Eu quero ser a sua casa. Ele toca no teu odre para que haja um vinho novo na tua vida, te diz o Senhor. Ele não encerrou. Na verdade, Ele só iniciou. Ele manda te dizer hoje. Por isso te prepara, porque o vinho dele é muito melhor. O vinho dele é muito melhor do que o do início da festa. Receba um toque nessa noite. O Senhor está convergindo tudo para o plano original. Receba vida, receba vida, receba vida e vida em abundância, diz o Senhor. Adore ao Senhor, querido. É uma noite de alinhamento, é uma noite de propósitos. Deixa o Espírito Santo te conduzir a áreas da tua vida. No teu lugar, na tua poltrona, onde você está, na tua cadeira, no teu assento. Faça um voto com o Senhor. Não espere Joquebede ter que pular no meio da tenda e circuncidar aquilo que é para você circuncidar. Corra, porque talvez não haja tempo de você encontrar aquilo que você perdeu do lugar que você gostaria. Pastor, mas meu filho foi o filho pródigo voltando para o pai. Meu irmão, ali Jesus estava dizendo os fariseus sobre os novos pecadores que voltariam para o pai. Ali Jesus estava dizendo para os fariseus: olha, vocês que não aceitam os pecadores se converterem, eu te darei 3 parábolas para vocês entenderem o que Deus está fazendo. É a ovelha perdida, é a dracma e o filho pródigo. Não se trata de um pai natural e um filho natural. Se o teu filho natural está longe, cara, sai correndo até ele. Sai correndo até ele, abraça ele, vá até o encontro dele. Se o teu pai está longe, corre até teu pai, abraça teu pai, chama ele de volta. Eu diminuo. Sim, Senhor. Que Ele apareça. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Com a sua Perdoa o nosso ativismo. todo seu amor. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa ignorância. Perdoa muitas vezes a nossa ambição. Eu não quero aqui ser um profeta do caos e muito menos da contramão do que o Senhor está fazendo, Pai. Mas eu rogo ao Senhor, alinha todas as coisas, Jesus. Alinha todas as coisas em nossos corações, porque declaramos que o vinho novo vai ser derramado e o odre vai suportar esse vinho novo. Não haverá mais desperdício do vinho e muito menos dos odres. Por isso sopra sobre o teu arraial, Senhor. Sopra sobre o teu arraial. Toca os odres, toque os odres, Senhor. Em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, querido.
Tu és o mesmo, Tu és o mesmo, Senhor. Tem alguém aqui que chama Priscila? Não me adianta procurar depois do culto, que eu não vou conversar. É agora que Deus está me dizendo. Tem alguém que chama Priscila no nosso meio? Se tiver, vem cá, Pri. Me havia esquecido de você. Eis que faço nova todas as coisas, te diz o Senhor. Essa culpa que você carrega dentro do teu coração, Ele rasga da tua vida nessa noite. Seja curado na tua alma, Priscila. Grande é a obra do Senhor através das tuas mãos. Você pode sim ser mãe de gerações, diz o Senhor. Por isso que nessa noite Ele arranca essa culpa. E assim como Ele abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço de água que estava do lado dela, Ele te abre os olhos para que você enxergue o poço de refrigério sobre a tua vida. A tua casa é minha, diz o Senhor. E a partir de agora você entra em um novo tempo, em um tempo de refrigério. E toda condenação que te crava, que te prende, que te limita, é cravada na cruz do Calvário. Tome posse disso nessa noite. Receba, toque nela, dá. Receba nas mãos desta serva a cura e o poder de um novo tempo do Senhor sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Aleluia. Amém?